Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Café e Dois Dedos de Conversa. Hoje temos mais um convidado especial, que nós chamamos Café com Mística. Parece que é um bocadinho de propósito, mas ele foi batizado como Carlos, mas nós estamos a falar do Cláudio. Estamos a falar do Cláudio Correia, que eu chamo desde já. Eu peço a ajuda aqui à minha regia. Eu agora até ia desde já agradecer e nomear quem me está aqui a ajudar, mas como começámos logo aqui com este engano dos nomes, que isto era um nome que estava anteriormente como Carlos, o Cláudio já me tinha dito, e acabou, estas coisas ficam sempre, e acabou por ficar aquele bannerzinho ali a dizer Carlos, olha Cláudio, boa noite. É uma oportunidade. Boa noite. É uma oportunidade que temos para começarmos exatamente a falarmos sobre ti, Cláudio Correia. Epá, antes de mais nada, antes de entrarmos naquilo que nos traz cá verdadeiramente, diz-nos, em primeiro lugar, quem és tu, o que é que fazes, assim de uma forma geral, e fala sobretudo de uma coisa que eu acho que é importante. Tu és fisioterapeuta de profissão. O que é ser fisioterapeuta? Mas primeiro fala-nos um minuto ou dois de ti, para nós todos sabermos quem tu és, que não és o Carlos. Eu para já queria agradecer imenso este convite e eventualmente falámos aqui de três coisas que me apaixonam: a fisioterapia, o desporto e o Benfica. Eu estou formado em fisioterapia desde 2004 pela Escola Superior de Saúde de Alcoitão. Não trabalhei sempre no desporto. O desporto foi uma coisa que foi crescendo comigo, porque eu trabalhei diretamente com alguns médicos que estavam ligados a clubes, mas no contexto de clínica, trabalhei com esses médicos e foi tendo algum contacto com os atletas. A profissão de fisioterapia... Exato, diz, desculpa. Como? Não, desculpa, eu vou-te interromper sempre para que tiramos aqui alguma dinâmica, mas os timings às vezes não são iguais em termos de internet, já reparei. Mas diz lá, fisioterapia, ias entrar por aí. Sim. A fisioterapia, eu acho que se calhar 90% da população já recorreu de uma forma por ter alguma lesão mais aguda ou uma coisa mais crónica, ou uma lesão mais crónica. E a fisioterapia basicamente é a profissão de excelência no tratamento das lesões, com conhecimento francamente forte relativamente ao movimento humano, e isso permite-lhe dar condições para melhorar a função do indivíduo, quer seja no contexto esportivo, quer seja no contexto do dia-a-dia. Sim. Não, eu ia te dizer, tu começaste em 2004 em Alcoitão. Alcoitão é o lugar por excelência da recuperação física, não é? Em Portugal, provavelmente, será talvez dos melhores centros, ou não? Hoje em dia já temos o número mais significativo de faculdades onde são formados fisioterapeutas. De qualquer das maneiras, o Alcoitão foi a primeira e foi aquela que sempre reuniu um conjunto docente com muita experiência, muito conhecimento, e que se foi consolidando e foi-se engrandecendo ao longo dos tempos. Foram pessoas, aquela estrutura abriu na altura da guerra do ultramar para dar apoio aos indivíduos que vinham daí com deficiências físicas por causa da guerra, mas depois foi especializando em áreas como os traumatismos vertebrovasculares, as lesões, por exemplo, pós acidentes vasculares cerebrais, etc. E a escola, como tem uma proximidade muito grande com o hospital, sempre bebeu muito deste conhecimento que era desenvolvido no hospital, e ao mesmo tempo o seu corpo docente também era um corpo docente muito significativo. Ao longo dos tempos foram abrindo mais faculdades, algumas pessoas também foram saindo da faculdade de Alcoitão e foram abrindo outros núcleos, outros polos de
de formação ao longo do país, porque as necessidades efetivamente eram significativas. Neste momento temos a formação na área da fisioterapia é extensa, vai de norte a sul, obviamente com qualidades e com direções de estudos e programáticas ligeiramente diferentes entre si, mas de facto hoje em dia a oferta formativa nesta área já é muito grande. Cláudio, olha, não, diz. Termina. Eu pensava que tinhas terminado. Não, ia dizer só que adicionalmente há relativamente pouco tempo foi criada a Ordem dos Fisioterapeutas e isto de facto é muito importante para a profissão, para já dar-lhe um suporte jurídico e deontológico muito mais organizado e que permite também separar um pouco aqui, usando esta frase popular, o trigo do joio, porque a fisioterapia, e pelo aquilo que eu disse inicialmente, por haver poucas pessoas há uns anos atrás, havia muita gente que ia praticando coisas parecidas com a fisioterapia. Estou a lembrar-me das massagens, de algumas técnicas manipulativas que se usavam, etc. E, portanto, hoje em dia é uma profissão que já está mais consolidada e que já tem outro tipo de estrutura. Estás a falar, por exemplo, aqueles indireitas, também recorria-se muito, não é? Olha, eu quero dizer uma coisa também aqui às pessoas que nos estiverem a ver. O Cláudio, obviamente vocês sabem que trabalha no Benfica, foi apresentado como tal. Não vamos ainda falar do Benfica, mas deixar logo aqui um ponto de partida, que foi uma exigência, digamos, uma exigência do Cláudio, que eu vou tentar não respeitar, mas eu sei que ele vai respeitar, que é não entrarmos em nada que sejam grandes segredos e grandes... Aliás, nem grandes nem pequenos, não é? Pelo que eu percebo, não vamos conseguir sacar aí grandes informações em termos de segredos, em termos daquilo que é o trabalho. Não, obviamente que vou tentar respeitar isso, mas vou tentar saber o máximo que conseguir. Quer dizer, se te apanhar distraído, olha, lá vai. Mas vou-te fazer uma pergunta que esta se calhar podes responder, porque não tem a ver com... Eu acho que nem teve nada a ver, nem sequer trabalhavas lá na altura, mas só para compreendermos. A lesão do Mantorras. Tinhas alguma hipótese de ter mexido nisso? Eu não sei se o Mantorras passou pelas tuas mãos. Começa por aí. Não passou. Pronto, então estamos mais à vontade, não é? Não há aqui segredo nenhum, é só a falar hipoteticamente, não é? Só para percebermos, é mais no sentido de percebermos. Eu dei quer dele, não posso estar a afirmar grandes coisas, porque o que sei também foi o que saiu ao fim e ao cabo para o público, não é? Agora, o que se pode dizer relativamente a isso é que nós também houve uma evolução muito significativa desde essa altura até aos dias de hoje. E aí estou a falar em termos de quer da parte médica, quer da parte da fisioterapia, da parte da recuperação, preparação física, etc. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que os métodos que eram usados nessa altura, hoje já há muita coisa que já foi ultrapassada e permite lesões graves do joelho hoje serem abordadas de uma maneira completamente diferente. Até vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o desporto. Hoje, quando se pega numa prótese do joelho, que há uns anos atrás era uma recuperação complexa, a pessoa ficava com muita limitação de movimento, pela melhoria da tecnologia e com o avanço dos tempos, hoje em dia a pessoa praticamente vai ter uma vida normal. Portanto, isto tem muito a ver com a abordagem que é feita. Obviamente, quando estamos a falar do desporto, e isso hoje em dia está cada vez mais estudado, a abordagem é muito mais holística. Hoje já não pode ser só um fisioterapeuta e um médico a trabalhar com o atleta. Há depois uma equipa muito mais extensa que para o atleta estar ao nível de performance que se quer, tem que ter uma equipa de suporte já muito significativa. Pois. Eu estava tentado quase... Esta é daquelas que não vais responder de certeza absoluta, mas eu não posso deixar de tentar. Tem a ver com aquelas recuperações miraculosas que acontecem no Porto, aqueles jogadores do Porto
partem uma perna ou partem, nem sabem o que é que se partiu e ao fim de 2 ou 3 dias estão a jogar à bola. Como é que esses milagres se conseguem? Não se consegue. Mas aqueles jogam. Eu costumo sempre com os colegas, eu digo sempre uma coisa: há um aspecto que é impossível de ultrapassar, seja com o que for, que é a biologia do corpo. Ou seja, independentemente do tipo de lesão que vamos apanhar pela frente, e aí estamos a falar, seja um atleta, seja uma pessoa no seu dia a dia, tem que haver. Há timings de recuperação tecidular que o próprio organismo, ao fim e ao cabo, tem que se respeitar. Isto é a mesma coisa que está a construir uma casa e aplica o cimento ou o que for. Eu também tecnicamente não sei muito bem sobre isso, mas há um tempo de secagem, depois só passado uns X dias é que se pode aplicar, sei lá, outro componente qualquer, eventualmente pintar, depois tem que esperar não sei quanto tempo. E este processo é exatamente igual. O que é a diferença e o que é que se pode fazer aqui que pode eventualmente acelerar um bocadinho mais ou retardar? Tem a ver com, e isso aí no atleta é muito importante, é com todas as outras componentes, quer seja a sua condição física, a sua alimentação, o seu descanso, o trabalhar outras zonas que não a zona lesionada e, portanto, é tal como eu disse anteriormente, há aqui uma abordagem muito mais ampla das lesões desportivas, de uma série de profissionais que sim podem otimizar esse processo de recuperação e ele ser um pouco mais rápido. Agora, nós também temos aqui outra hipótese, e isso às vezes pode acontecer, não sei se é o caso desse que estamos a falar ou não, que é, por vezes podem-se fazer abordagens um pouco mais agressivas, e quando eu digo um pouco mais agressivas é arriscar um bocadinho nos tempos de recuperação, mas correndo, obviamente, a taxa de risco aumenta substancialmente. Agora, isto depende de muitas coisas, não é? Isto há a saúde do atleta que está em primeiro lugar, depois há a altura competitiva, há o próprio atleta, porque há atletas que têm mais capacidade e investimento do que outros, outros conseguem, do ponto de vista psicológico, estarem mais fortes. Isto tudo vai condicionar isso. Pois. Agora, quando nós abrimos os jornais e vemos vai parar não sei quantas semanas, bom, vamos supor que aparece uma notícia que vai parar 2 meses e ao fim de uma semana está a jogar, claro que eventualmente o diagnóstico que foi feito inicialmente não é o que se veio a confirmar. Sim, também podem passar a notícia mal intencionalmente para deixar a ideia até para os adversários. Eventualmente, nós tivemos 2 ou 3 casos, não os vamos discutir aqui, nem no nosso clube, não temos que os discutir, mas a questão do Pepe e do Otávio, por exemplo, mais do que uma vez aconteceram. Mas também é verdade que eles regrediram, portanto, eles jogaram, mas as lesões regrediram. Tem um bocadinho a ver com o que estás a dizer. Eu noto, não sei se estou a dizer bem ou não, mas com certeza que sim, que o Benfica tem uma abordagem muito mais defensiva na defesa dos atletas. Vimos o Lucas Veríssimo com uma recuperação longa, mas também tinha uma lesão muito grave, não é? Segundo se percebia. E agora estou aqui a torcer, com certeza que não vais dizer o que é que vai acontecer ao Gonçalo Guedes, que era daquelas que eu queria, mas tu disseste logo para não meter por aí. Mas estou a torcer mesmo para que ainda o tenhamos nas meias finais ou na final, mas pronto. fica é aquilo que eu disse há pouco, quando se aborda estas questões das lesões e falando em termos gerais sem nenhum caso específico, temos que obviamente respeitar os timings, aí depois a especificidade da lesão e a gravidade aqui vão entrar obviamente em linha de conta. E depois há essa questão que nós temos como política que são as recidivas, ou seja, nós não temos muito interesse em ter um atleta disponível, sabendo que o risco dele recidivar é muito alto. No caso específico das lesões musculares, e está provado cientificamente que
quando o indivíduo faz uma recidiva daquela lesão, ou seja, faz uma segunda lesão sobre a primeira, o tecido cada vez está mais frágil e os tempos de recuperação vão aumentando. E vão aumentando significativamente. Isto num atleta, obviamente, é prejudicial para o próprio e é prejudicial para o clube e para a equipa. O que é que às vezes, e há alguns casos relatados, felizmente não no Benfica, mas indivíduos que têm um portfólio de lesões muito grande, ou são predispostos para as lesões, que pode acontecer, também há esses casos, ou então foram recuperando lesões em cima de lesões. Isto por vezes pode não correr muito bem. Precisamente por isso, porque os tecidos começam a ficar mais frágeis, a resposta que nós chamamos de neuromotora também começa a sofrer alterações e, portanto, todos os mecanismos protetivos que o indivíduo tem vão ficar condicionados. E depois nós estamos perante uma atividade de que, no caso que é o futebol, havia um treinador que falava muito nisto, que é um indivíduo que joga sempre em desequilíbrios, há acelerações, desacelerações, há mudanças rápidas de direção e, portanto, eu quero dizer o que é com isto? Quer dizer que aquele indivíduo tem que estar, do ponto de vista físico, bem recuperado e bem preparado. Pois, casos de Rafas, etc. Tu tens, por exemplo, quando um atleta é contratado, agora surgiu-me esta questão, pelo que estavas a dizer. Eu imagino que não se contrata um atleta sem se ver a folha clínica do mesmo, não é? Portanto, eu já não estou a falar daquela bateria de testes que eles fazem quando são contratados e depois têm que ir a uma clínica. Se calhar aí também tens algum tipo de intervenção, com certeza, mas não estou a falar disso. Mas é analisada a folha clínica em pormenor desse tipo de lesões, essas coisinhas pequeninas, incidências, etc. Ou não? Sim, hoje em dia cada vez começa a ser mais importante essa área e cada vez é dada mais importância a essa área. Inclusivamente, consultando alguns sites, consegue-se ver algum histórico de lesões de alguns atletas. São públicos de acordo com aquilo que as pessoas conseguiram recolher. Acaba por ser importante precisamente por causa disto que eu estou a dizer. E depois, obviamente, há lesões que afetem os joelhos, que afetem os tornozelos, muitas lesões musculares. Já há aqui um sinal vermelho, quase, pelo menos de alerta, que tem que se perceber bem o que é que estamos ali, o que é que temos na frente, não é? Porque há indivíduos que podem até ser perfeitamente recuperáveis e outros nem tanto. E esses testes geralmente têm esse duplo objetivo. Por um lado, perceber que tipo de atleta e qual a sua condição, e eventualmente depois aqui tem que haver uma decisão. É mais um aspecto que pode entrar numa decisão de... Sim, pode ser eventualmente de contratação ou não, ou de empréstimo, ou o que seja. Faço-te a pergunta, com certeza também não responderás o que é que foi, mas só te pergunto se sabes, se tu sabes, não é para nos dizeres. Por exemplo, aquele guarda-redes italiano da Juventus, há 2 anos ou 3, foi contratado, ia ser apresentado e depois, por uma questão clínica, que nunca se soube o que era, até porque ele depois jogou o Perin. Lembras-te desse caso? Esse caso foi há 2 anos ou 3, da Juventus. Sabes o que é que aconteceu, não sabes? Nesses casos, é aquilo que eu dizia há pouco, e esse caso pode ser um desses casos. Não sei se é, sinceramente. Nós temos o historial clínico do atleta, faz uma avaliação do atleta e depois pode haver decisão de sim ou não. O que é que acontece ou pode acontecer e infelizmente ou felizmente às vezes acontece? Olha-se, há uma série de sinais vermelhos e sinais vermelhos do ponto de vista clínico, dizer assim, este tipo tem muitas lesões ou tem risco, pode ser um indivíduo que traga problemas no futuro, mas o clube diz não, nós assumimos isso e vamos contratar. Esta é uma situação que não, este não é segredo nenhum, nem estou a dizer que o Benfica faz ou não, mas
mas é uma forma de encarar aquilo. Quando se fala da questão das lesões e da avaliação prévia, é só mais uma avaliação, como eventualmente se faz uma avaliação, vai alguém observar o jogador, ver qual é o estilo dele em campo, etc. É mais uma. É mais uma coisa que vai entrar a favor ou contra aquele jogador. Claro, há situações em que se calhar contratam-se jogadores com historial de lesões, e isso até pode, sei lá, no limite até servir para baixar o preço ou qualquer coisa deste tipo. Exatamente. Sim, E nós temos exemplos, não na nossa casa, mas em outros sítios, em que às vezes vemos jogadores que tiveram uma carreira muito grande e vão para clubes mais pequenos e as pessoas às vezes não percebem bem porquê. E bom, até pode ser uma situação deste tipo. Não estou a dizer que é, mas pode, o Draxler pode ser era uma tentação perguntar o Draxler, mas dessa não vou mesmo entrar por aí. Não, essa não dá. Essa é muito. Olha, então vamos lá. Tu entras no Benfica como? O teu percurso profissional, como é que tu entras? Não entras logo pelo futebol, pois não? Não. Eu como disse, comecei a ganhar muito gosto pelo desporto, não especificamente pelo futebol, pelo desporto, pela fisioterapia no desporto, que é muito específica. E os colegas que estavam, uns ainda estão, outros já não, que estavam no Benfica na altura, fizeram-me o contacto quando da renovação do departamento médico do futebol profissional. Fizeram contacto comigo, se eu estaria interessado em ir para um projeto de apoio, um apoio transversal a todas as modalidades, e eu obviamente que sim. Isso é uma coisa tão instantânea como ligaram-me, então vem cá, tens uma reunião logo à tarde às 4 da tarde. E eu lá fui e já se passaram quase 17 anos. Eu comecei a dar eu estava no pavilhão das modalidades em Lisboa e dava apoio às modalidades todas. Foi o meu primeiro ano, foi assim. Porque na altura o Benfica tinha o suporte de fisioterapeutas ou o suporte do departamento médico era inferior ao que temos hoje, e então havia uma pessoa que estava de manhã, que era eu no caso, e que dava apoio às modalidades séniores que treinavam de manhã, nomeadamente o futsal era uma delas, às vezes o hóquei, o vôlei nem tanto, o basquete também por vezes. No ano seguinte, eu recebo um convite para começar a acompanhar a equipa de futsal e obviamente fiquei maravilhado porque foi, eu diria, uma das melhores equipas de futsal que o Benfica teve, e para mais porque ia estar a acompanhar e ia estar responsável por uma equipa, e isso a mim foi um desafio que me deixou muito contente e entusiasmado. E eu tive durante alguns anos com essa equipa de futsal, 3 anos, penso eu, e pronto, foi um momento mágico porque a relação que nós temos com as pessoas ou as estruturas que existem nas modalidades são um pouco mais pequenas, então cria-se uma relação muito forte entre os elementos do staff, equipa técnica e jogadores. E depois, a associar a isto, foi uma equipa que ganhou muitos títulos. Inclusivamente, nós fechámos aliás, eu fechei porque eu saí nesse ano, quando ganhámos o título europeu de futsal, o primeiro daquela equipa, e até hoje ainda ninguém ganhou a seguir desde esse ano. E foi um momento mágico porque nós jogámos contra uma das melhores equipas do mundo e conseguimos levá-los de vencidos em Portugal, então isso foi fantástico. Tu tens a noção que podes ser o talismã, tu podes ser campeão europeu em futsal e em futebol. Tens essa noção. Aliás, ele fazia já um desafio. Tu para o ano vais para outra modalidade qualquer para sermos campeões europeus noutra modalidade. Portanto, ficaste no futsal, este ano vais ficar no futebol, e para o ano vais para o hockey patins ou handball. Não, eu a do futsal está a ganha e essa já está despachada. Agora, tudo o que for daqui para a frente é aquela frase jogo a jogo. Acho que nós temos, obviamente as pessoas estão contentes, não é, com o que tem sido a prestação da equipa.
Agora, de qualquer maneira, nós estamos muito focados já no Rio Ave. E até o apelo que faço, e já que estamos aqui a falar de Benfica, é mesmo que as pessoas vão olhando para isto jogo a jogo, porque todos temos que sentir lá dentro que o ambiente. Cláudio, só te estava a picar, já lá vamos ao futebol. Ainda vamos ao futsal, só estava a ver, mas tu és muito concentrado, parece que estás aí no tratamento. Tu nunca morres a isca, pá, estás sempre, o isco, estás sempre lá. Não, eu também dou fruto de ter visto e ter passado, nós, como sabemos, houve um ano que tínhamos alguns pontos de avanço e depois acabámos por não ser felizes. As pessoas, e estamos todos muito, muito conscientes do que ainda falta bastante e obviamente é normal que as pessoas que estão de fora, os adeptos, que sintam que a equipa realmente está a jogar melhor, está diferente, mas para nós é como digo, os nossos 3 pontos, ganhar 3 pontos ao Rio Ave é exatamente igual no final da classificação, ganham 3 pontos ao Porto ou ao Sporting. Cláudio, mas por acaso, eu ainda hoje, ao almoço, estava a falar com um cliente meu, benfiquista, e eu não contarei, isto nem sequer é segredo nenhum, e também não é uma pergunta, é uma afirmação minha, não te vincula nada. Mas há uma grande diferença, uma diferença fundamental. Em primeiro lugar, esta equipa, tens muito poucos jogadores dessa época na equipa. O André Almeida saiu agora, era praticamente dos últimos. O Pizzi saiu, o Jardel, pronto, o Feza. A maior parte desses jogadores, dessa geração, não estão cá. Se calhar até todos, não sei. Mas há uma grande diferença. O Jorge Jesus, o feitio, a personalidade, era basófias, a forma como ele era. E o próprio Vieira, e não te estou, como eu digo, não te estou a comprometer nestas comparações. Mas com certeza acompanharás, mas não te comprometo minimamente com isso. Mas a diferença de postura do treinador e até do presidente, a forma como as coisas são colocadas, são muito diferentes. E isso também, eu acho que isso também passa-nos um bocado. Uma coisa é que nós estamos confiantes, mas todos nós adeptos estamos com medo porque já repetimos isto. Esta brincadeira já não foi uma vez, foram várias. Nós tivemos este avanço com o Lage, que tu passaste nisso, mas já lá vamos também. Nós tivemos este avanço com o Jesus, no fundo, 2 anos seguidos, porque o Jesus perde 3 campeonatos, sendo que os 2 campeonatos que perdeu, nós tínhamos um avanço muito grande. Com o Lage tínhamos um avanço de 7 pontos também. E no último ano, não é? No primeiro foi ao contrário. Portanto, nós passámos por isto, todos nós vivemos isto, todos nos recordamos muito bem. E estamos todos muito cientes, tanto mais que no outro dia estava num grupo de Benfica, no WhatsApp, e houve alguém que pôs ali aquele cartaz do Marquês de Pombal a dizer reservado, e tudo lhe caiu em cima, tudo dentro do grupo. Portanto, nós estamos conscientes de que basófias não é para agora. Neste momento é a altura de trabalhar. Isso. Agora, o desafiozinho era a parte do campeão europeu, era mesmo por tua causa, não é? Tu foste de um lado, estás do outro. Olha, mas ainda no futsal, quais foram os jogadores que te marcaram? Tu lidaste com o Ricardinho e com mais outros quantos, não é? Mas o Ricardinho deve ter-te marcado. Ou tens aí alguma história, alguma coisa que queiras contar? A equipa que apanhei, como disse anteriormente, obviamente havia jogadores que tinham um destaque, mas isso é como em todas, um bocadinho diferente dos outros. Nós tínhamos uma equipa brutal, não sei se lembram, mas estamos a falar do César Paulo, do Zé Maria, do Zé Carlos, do Pedro Costa, o Carlos Paulo, o Ricardinho, o Gonçalo Alves. Pronto, uma série de jogadores que tinham particularidades. A primeira é que eles jogavam há muito tempo juntos. Eles tinham todos muita qualidade, jogavam há muito tempo juntos. Eu até me lembro de muitas vezes pensar isto. Eu estava no banco e ficava impressionado com a quantidade de cantos, de pontapés de canto que eles tinham combinado, porque aquilo é tudo, são jogadas combinadas ao pormenor, não é? E aquilo impressionava de uma maneira, porque aquilo estamos a falar, sei lá, de 15 ou 16 jogadas diferentes,
e eles terem aquilo tudo na cabeça. E de facto era uma equipa muito diferenciada e por isso é que foi tantas vezes vitoriosa. O Sporting depois, agora já mais para tempos mais recentes, começou a investir um pouco mais aí, mas nós de facto tínhamos uma equipa que não era invencível, mas era quase. À altura eu lembro que o Belenenses também era muito forte, mas o Benfica de facto diferenciava-se das outras. E tínhamos depois, obviamente, o Ricardinho, ele era um indivíduo que fazia muita diferença. Eu lembro-me um jogo que às vezes até conto a pessoas amigas, e posso contar aqui sem problema nenhum, ele faz uma lesão de ombro num pontapé de bicicleta num treino, e nós tínhamos um jogo com a Fundação passado uns dias. Tive aqui um break. Cláudio. E eu estava a contar, e ele passado uns dias, até ainda nem completamente curado, teve que ir para esse jogo. Eu lembro-me que nós aliás, só dizer uma coisa, perfeitamente para fazer isto, não é? Uma ligadura, etc. E eu lembro que nós estávamos a perder esse jogo e depois o treinador disse-me, temos que o meter, e ele entra na segunda parte e nós ganhámos o jogo e foram 3 golos dele, que eu me lembro assim, por alto. Portanto, era um indivíduo mesmo que fazia muita diferença e dava gosto realmente vê-lo a jogar. Era para dizer até que nessa altura nós tínhamos o pavilhão praticamente cheio em todos os jogos. E depois o último jogo, esse da final da UEFA Champions League, pronto, foram 10 mil pessoas no pavilhão Atlântico e foi um momento mágico para nós e eu acho que para toda a gente. Pois, tu viveste isso. Olha, e eu acho que tu, daquilo que eu sei de ti, ou tens muita sorte, ou fazes por ter essa sorte, mas a verdade é que o teu percurso a seguir leva-te para estares com verdadeiros craques, não é? Tu vais para onde a seguir? A seguir à forma, portanto, estiveste no futsal e depois vais para onde? Diretamente. Este percurso, o percurso que eu tenho ali, obviamente há sempre um bocadinho de sorte no processo, mas o tempo que eu tive no futsal foi de grande investimento pessoal, e porque eu nem estava... Eu no primeiro ano nem estava a tempo inteiro e, portanto, tinha que fazer uma ginástica grande para estar com eles. Nós fazíamos muitos estágios e tudo. Eu depois, e passado 3 anos de estar lá, e estava perfeitamente integrado, sentia muito bem ali com a equipa, gostava, porque, obviamente, sobre vitórias é muito mais interessante nós estamos a trabalhar. Mas recebo um telefonema do nosso médico responsável na altura, o Dr. António Martins, que ele ligou-me e se eu podia dar uma ajuda à malta do futebol de formação e para acompanhar a equipa de juvenis. Eu obviamente disse que sim, né? Porque quem trabalha no desporto e quem trabalha no Benfica, o futebol é sempre... tem sempre algum... É quase o sonho, não é? É quase o sonho. E eu entro para o futebol de formação. Antes disso, eu disse, aceitei, e ele disse, então vamos esperar agora a mudança da época e depois tu vais ser transferido para lá. Mas ele, passado aí umas 2 semanas, liga-me e diz-me que se eu não queria coordenar o departamento da fisioterapia do futebol de formação, porque, pronto, o presidente na altura achou que era melhor fazer uma remodelação mais profunda, e eu até fiquei ali um bocado na dúvida se aceitava ou não, porque eu não conhecia o meio, não tinha contato com as pessoas lá, mas resolvi aceitar e pronto, e fui apanhar um departamento do futebol de formação. Algumas pessoas ficaram das que estavam e depois outras foram recrutadas a posteriori, e eu, juntamente com essas pessoas, nós começámos, ao fim e ao cabo, começámos a entrar numa era nova do futebol de formação. Eu aí, por acaso, e no meu percurso, sinto-me um privilegiado, porque eu acho que nós, na nossa história de vida, é importante passarmos por momentos marcantes, e
E eu passei por momentos marcantes do Benfica, pelo aparecimento, o Benfica tem uma clínica, que é a Clínica Benfica. Eu conheci o nascimento dessa clínica. Quando fui para a formação, assisti a todo um processo de desenvolvimento interno, quer de melhoria dos quadros, dos recursos humanos, quer de infraestruturas. Portanto, começou a haver ali um forte investimento no futebol de formação e um investimento muito mais direcionado. E eu fui um sortudo que apanhei essas coisas todas. E também apanhei o renascimento da equipa B. E, portanto, todo esse processo foi de facto muito trabalhoso, porque nós, na altura, como eu disse há pouco, tínhamos pouquíssimos recursos humanos. Nós fazíamos contratações externas para os jogos, para o apoio aos jogos, etc. Mas com as pessoas que tínhamos, realmente conseguimos fazer, e modéstia à parte, fez um trabalho muito interessante. Sim. A Clínica Benfica, eu não sei se estou enganado ou não, mas tu dirás, teve classificada o departamento médico, a clínica em si, das melhores da Europa, não é? Eu uma vez li uma notícia sobre isso. Ou era publicidade apenas? Não, a Clínica Benfica foi essencialmente criada para dar apoio aos atletas que não tinha na altura e escalões de formação das modalidades. Estou a falar do atletismo, do handball, do basquete, mais de formação. E depois estava aberto também aos sócios, aliás, mas nunca foi feita grande publicidade porque precisamente... Não, estou a falar mesmo do corpo clínico, estou a falar mesmo de vocês, de equipamentos, que tinha sido muito bem falado, da mesma forma. Sim, que Benfica é dos melhores do mundo. É isso que eu estava a dizer há pouco. Houve de facto, e aí que senti que fui feliz nisso, desde o ano em que eu entrei até aos dias de hoje, nós todos, há um investimento contínuo, quer nas pessoas, quer nas infraestruturas. Para hoje temos o departamento médico que hoje temos. As pessoas não têm noção, mas o Benfica tem à volta, mais coisa menos coisa, 40 fisioterapeutas. 40 fisioterapeutas, os hospitais não têm 40 fisioterapeutas. Pois. E, portanto, estamos aqui a falar de um universo gigante. Ainda falta aí acrescentar médicos, nutricionistas, psicólogos, preparadores físicos e sport scientists. Portanto, é um universo gigante. E isto foi tudo construído durante esta... Não foi tudo, mas grande parte foi construída desde essa altura que eu estava a dizer. E porquê? Porque as pessoas da direção começaram-se a perceber que não podiam andar a trocar recorrentemente de departamentos médicos, porque isto não dá estabilidade. E tinha que se começar a fazer um investimento mais significativo nesta área, porque é uma área que depois vai trazer resultados. Às vezes diz-se assim, o roupeiro acresce 1%, o fisioterapeuta mais 1%, o diretor da comunicação mais 1%. Eu diria que as percentagens não são um bocadinho mais altas. Obviamente a diferença é se a bola entra ou se não entra. Mas o ter uma estrutura forte e organizada vai permitir que depois a facilidade com que a bola entra também seja maior, porque o jogador está melhor preparado, está melhor alimentado, está melhor vigiado, está melhor... Tem toda esta estrutura, esta panóplia por trás que lhe permite fazer o trabalho dele, concentrar só no trabalho dele. E esta frase é célebre na comunicação social, que os jogadores do Benfica, seja onde for, têm que estar focados naquela função, na função deles que é jogar. Tudo o resto há pessoas por trás que vão tratar. Claro que em diferentes dimensões, não é? As equipas profissionais não podem, obviamente, teoricamente não têm mais apoio do que têm as equipas mais amadoras, mas de qualquer das maneiras eu duvido, se as pessoas conhecem a estrutura de haver estruturas tão boas às vezes para as modalidades. Olha, aqui, por exemplo, tu falaste também de outras modalidades, ainda estamos na formação, ok? Mas antes disso, o Pichardo, o Nelson Évora, eu já nem estou a falar da polémica deles, não nos vamos meter nisso.
A Telma Monteiro, passaram também pelas tuas mãos ou não? Esses campeões olímpicos? Não, eu tive uma vez um contato com o Nelson Évora, mas uma coisa só mesmo para ajudar um colega, mas não tive, eu não tinha contato com eles. Tinha de corredor, não propriamente a intervir com eles. O Pichard já não apanhei, já é mais recente, porque os atletas estão ligados ao atletismo, geralmente treinam no Jamor, e muitas vezes está lá o fisioterapeuta que está destinado ao atletismo, está lá e dá o apoio, ou então é o fisioterapeuta da federação que dá apoio a esses atletas. Olha, não será previsível que o apanhes o Nelson Évora agora, até porque ele não está no Benfica, mas se o apanhares, dá-lhe assim um torçãozinho, só assim uma coisinha pequenina, um torção. Pode ser aqui no ombro, pode ser onde te apetecer. Mas olha, enquanto o Pichard continuar a ganhar, está tudo bem. É deixar, não é? É deixar. Não, eu também estou a brincar. É deixar. Espero que o Nelson Évora Eu sei. Mesmo sem nenhum torção, mas assim um torçãozinho também não era mal pensado. Mas pronto, mas pelo menos ali na língua ele precisava ali de uma coisita, não é? Um cortezinho, Um toquezinho. parados. Mas pronto, e depois ainda tenho aqui alguma malta que é do Sporting e vai-me tramar, porque aqui a lagartagem anda sempre aqui em cima, apanham-me sempre aqui num fraco qualquer. Eu estou a brincar com o Nelson Évora, né? Muito bem, então, e quais foram na formação? Quem é que tu apanhaste? Tu apanhaste esta geração toda, não apanhaste? Esta malta toda? Do João Félix ao Bernardo Silva? Apanhei, eu fico... sim, o Félix já apanhei mais tarde, mas apanhei o João, o Cancelo, o Bernardo, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa, sei lá, João Teixeira. Houve ali um grupo o Renato Sanches, um grupo de atletas que de facto tiveram sucesso nas carreiras deles e continuam, e é bom, e ainda bem que continuam, mas foi fruto precisamente deste trabalho e deste envolvimento e desta aposta que foi feita na estrutura da formação e neles próprios também. Eu lembro-me, eu quando entrei, ainda me lembro era o Bruno Lage, treinador de juvenis, e a ralhar às vezes com o Cancelo porque ele era assim mais irrequieto, mas de facto foi apanhar esses jogadores e hoje vê-los a jogar ao mais alto nível é sempre um orgulho enorme e deixa-nos muito satisfeitos e principalmente saber que eles trilharam o caminho deles, mas nós que também contribuímos de alguma maneira para que isso acontecesse. Olha, qual é algum que tenha marcado mesmo, verdadeiramente? Nós estamos a falar mesmo de craques, não é? Mas, quer dizer, não há dúvida nenhuma. Mas algum que te tenha mesmo marcado logo desde pequeno, que tu tenhas olhado para ele, pá, este gajo vai ser quase ao nível bolador ou assim? Algum deles? Nós temos lá no Benfica há sempre os adivinhos, não é? Sempre cada um tenta dar a sua opinião se o jogador vai dar ou não, principalmente os mais novos. Não é fácil porque quando se muda de contexto e o contexto de equipar não tem nada a ver com o da B e o da B não tem nada a ver com a formação, depois também depende de conforme é que o atleta vai reagir. Obviamente ali, e com este processo contínuo, que eu volto a reforçar que está muito bem construído, eles não vão só ganhando condições físicas e de habilidade para o futebol, vão também sendo construídos nesta estrutura, ter uma estrutura mental forte, serem homens à série, não é? Há ali uma importância, dá-se uma importância aos miúdos para terem as condições de estudo. Se por acaso o futebol não tiver sucesso, eles pelo menos têm, o estudo está garantido e o Benfica tem pessoas a trabalhar nesta área e a fazer um trabalho excelente. E portanto, há aqui uma preparação, não é? Há uma antecâmara de preparar estes atletas para a equipa A. Obviamente não chegam lá todos e como nós temos visto, há uns que conseguem, outros não. E portanto, o processo não é fácil. O que é que posso dizer em relação a isso de olhar para os craques? Nós
o Benfica tem o Benfica e os clubes grandes em geral, penso eu vou falar do que sei. Eles vão absorver os melhores atletas que Portugal pode eventualmente dar. Porque tem uma parte de observação de atletas, tem uma parte de começo de treino que vai sendo construído desde pequenos e portanto, quando temos indivíduos que chegam aos júniores, teoricamente é uma equipa que aqueles atletas vão ter futuro. Obviamente, uns podem passar por fazer o percurso na equipa, ir para grandes equipas no estrangeiro, Premier League ou Liga Espanhola, ou Alemã, hoje em dia também, e outras eventualmente fazem um percurso mais modesto, mas de qualquer das maneiras o objetivo é este, é fazer uma preparação desse atleta, uma preparação contínua para eles chegarem lá em cima da melhor maneira possível. Pois. E aí olhando para os atletas, obviamente nós quando estamos a ver os jogos e os treinos, atletas fazem coisas do outro mundo, né? Eu não queria estar a ser específico em nenhum, porque são indivíduos que estão em pontos do campo diferentes, mas também quem vê os jogos facilmente percebe isso. Você, por exemplo, olha para um Félix, fez coisas fantásticas no Benfica, mas também tem um Ruben Dias lá atrás, também um brutal defesa central, não é? Pronto. E claro que há atletas que parece que transmitem uma magia diferente, mas isso é uma coisa do senso comum quase. Eu lembro-me de uma vez ter falado com o Hélder, o Hélder quando ele era o treinador, e ele na altura falou-me no João Cancelo e penso que no Bernardo Silva. Eu não sei se foi na mesma época ou não, se foi em simultâneo ou não. Mas na altura o João Cancelo ainda estava a entrar, e a forma como ele falou do João Cancelo deixou logo ali uma perspectiva. E também me lembro, por exemplo, de João Félix, na época anterior a ter entrado na equipa A, ele conseguiu fazer uma coisa que é raro, que é que ele estava a jogar na equipa B e estava a jogar nos Júniores, porque ele ainda foi ajudar o Benfica a ser campeão. Não sei se te recordas disso. Sim. Não é habitual. Eu, o Hélder Cristóvão, também apanhei. Não, era o que eu dizia há pouco. Há jogadores que realmente que transmitem têm outra luz, né, ao fim e ao cabo. E depois está dependendo também um pouco do contexto. Há bocado estávamos a falar de treinadores. Eu apanhei uma série de treinadores, todos completamente diferentes uns dos outros, e depois está dependendo do que eles conseguem transmitir a ideia aos jogadores e o que é, como se diz, fazer com que eles comprem essa ideia ao fim e ao cabo. E aqui depois há jogadores que de um lado se calhar não rendem tanto e depois vão para outra equipa porque houve mudança de treinador, o sistema tático ou a forma como jogam é diferente, os jogadores estão para meter a bola são diferentes e portanto eles conseguem render muito mais. O João Félix, quando entrou para a equipa A, conseguiu render muito mais porque também fruto da equipa que tinha por trás. Cláudio, estava a 7 pontos. Tu vais com o João Félix, não vais? Tu vais para a equipa A no momento que o João Félix vai, não é verdade? Não, eu vou mais tarde. O João Félix, eu agora já estou aqui. Eu apanhei o João Félix na B. Exatamente, sim, ainda apanho o Félix, sim. Mas eu lembro-me, por exemplo, do Jonas, que eu digo isto muitas vezes, o Jonas era aquele indivíduo que mandava, a bola era posta na área e nem que aquilo fosse todo torto, aquilo praticamente era um golo, né? Porque era um tipo fora de série. E este tipo de jogadores realmente é, pronto, então para quem está ali perto deles e a viver a vida praticamente como eles, a vida desportiva, é um fascínio, né? É um fascínio ver estes jogadores ali tão pertinho. Tu apanhaste o Jonas. Aqui, portanto, tu vais para a equipa A, então tu vais para a equipa A com o Bruno Lage, é isso? Não, eu ainda vou. Antes disso, eu estive na equipa B porque na altura foi criada a equipa B, foi recriada ao fim e ao cabo, e o primeiro treinador foi o Norton de Matos. E eu na altura
o diretor do centro de estágio fez-me o convite e eu abracei esse projeto da equipa B que adorei. O projeto também é muito interessante porque na altura, e principalmente nos primeiros, direi, 2 anos, nós tínhamos atletas de topo na equipa B. Passou lá o Oblak, passou o André Almeida, David Simão, o Lindelof, o Carol, sei lá, dezenas de jogadores que fizeram depois excelentes carreiras. O Cancelo, o Gonçalo Guedes, passaram ali uma série de jogadores de topo. E eu até engraçado, o André Almeida dizia isto uma série de vezes, que nós com aquela equipa na primeira divisão ficávamos para aí em quinto lugar, com alguma facilidade, porque realmente era um plantel luxuoso. Depois há uma oportunidade de ir para a equipa A, o mesmo Dr. António Martins, que estava na altura na equipa A, faz-me esse convite e eu vou, e eu entro no ano em que somos tetracampeões, ainda com o Rui Vitória. Tu entras com o Rui Vitória, então tu entras antes. Pois, tu entras eu entro antes, entro nesse ano do Tetra, e que para mim foi ótimo porque ganhámos o Tetra, Taça de Portugal e uma Supertaça. É o que eu te digo, tu és talismã. Tu és talismã. Tu entras. Está bem, mas depois a seguir. Está bem, mas quando tu entras, por acaso ainda bem que falas a seguir, que eu tenho uma pergunta sobre a seguir. Mas quando tu entras na parte, logo no início da época, ou tu entras na parte da recuperação. Olha, na parte do Jesus, estava Basófios, mas graças a Deus do lado de lá, estava no Sporting, na altura, e do Bruno Carvalho. Tu entras quando? Em que parte? Eu entrei mesmo no início, foi desde o início da época. Então viveste aquilo tudo, não é? Viveste aquela tensão toda de ver o Jesus passar para o lado de lá, aquilo tudo. Sim, o sim, Vitória sim. Quase a entrar no até dezembro, porque aquilo esteve quase, não é? Sim. Não, esse ano foi muito especial, para já, porque foram 4 campeonatos seguidos e depois teve essas pequenas particularidades que pronto, acaba por dar muito gozo, não é? Olha, e tu tens jogadores que, se tu entras nesse ano, tu tens jogadores que os jogadores que te dão esse título, pronto, isto é uma opinião minha, não é? Mas minha, mas também de muitos analistas. Um dos jogadores que vira aquilo completamente é o Renato Sanches, que tu conhecias da equipa B, não é? Tu tinhas trabalhado com ele no B, não é assim? Certo. E havia outro jogador também que era o... Mas pronto, lá está. O Renato trouxe uma coisa que era aquilo que eu disse há pouco, que é, ele entrou e foi como uma luva ali, não é? Foi um apoio muito forte no meio campo. E ele entra quase, vai-se adaptando à equipa quase sempre em andamento, não é? Porque é jogar e vai-se adaptando. E pronto, teve sucesso e foi muito bom para nós. Aliás, ele é um atleta fisicamente muito forte. Sim. Tu apanhaste ali o Lindelof, o Ederson, que eu me esteja a lembrar agora assim de repente, jogadores que vieram da B. Sim, Lindelof. O Ederson, sim, o Ederson eu já o conheço. O Ederson, eu, inclusive, já o conhecia dos Júniors porque ele fez parte da minha primeira equipa de Júniors. Pois. E tinha essa qualidade. Ele na altura já era muito bom guarda-redes. Já, mas esta fase dele de equipa A foi uma coisa do outro mundo. Pois. Tu ali apanhas de facto... Por exemplo, houve um jogador que... Houve um jogador que há pouco estava a fazer pergunta de... Sim. Não percebi a pergunta, desculpa. Não, eu acabei por não perguntar. Vieste com uma falha. Era isso que eu estava a dizer. Estava com uma falha. Ok. Eu estava a dizer que houve um jogador que eu me lembro agora, estávamos a fazer pergunta de se dá para reconhecer mais cedo ou não. Houve um jogador que eu sempre achei, muita gente tinha essa opinião, que era o André Gomes, que acabou depois de ir para o Barcelona e hoje está no Lyon, porque era um bom atleta, fisicamente muito forte e mentalmente também muito forte, e a verdade é que se ingrou.
Mas é Isso a giro. propósito do que me perguntava há bocado. Exatamente, Cláudio, mas é giro que quando nós fazemos, é verdade, o André Gomes, quando nós fazemos muitos de nós fazemos aquele exercício de pegar naqueles jogadores todos e fazer uma equipa. Raramente metemos o André Gomes. Eu já vi outras pessoas fazerem, eu próprio, e raramente o André Gomes entra nessa equipa. E se calhar até estamos a ser injustos com ele, porque de facto tem uma carreira interessante e é um bom jogador. Mas naquela equipa que nós idealizamos, o Bernardo Silva, João Félix, não sei o quê, Renato Seixas, quase nunca metemos o André Gomes. Se calhar, mesmo os benfiquistas, somos um bocado injustos. O André... Sim. O André também passou um pouco mais despercebido, porque realmente esses atletas que está a falar são atletas acima da média, né? Se nós fizermos este exercício, se olharmos para os campeonatos onde eles estão, os milhões que são lá investidos, e depois olha para a equipa do City, agora o Cancelo não está, mas tinha 3 portugueses, o guarda-redes foi nosso. Isto é um motivo de orgulho grande, e perceber que realmente o trabalho está a ser bem feito, porque essas equipas têm um poder económico de tal ordem que podem comprar qualquer jogador no mundo, e tem 4 que eram do Benfica, ou 3 neste momento, não é? Olha, e se te vierem buscar? Não vem. Não estava mal pensado. Por acaso... Não, mas eu estou muito bem. Mas por acaso, hoje em dia, e até fugindo aqui um bocadinho à questão do Benfica, hoje em dia há uma série de atletas que já têm os profissionais a trabalhar com eles a 100%. São ou fisioterapeutas, ou preparadores físicos, alguns que têm nutricionistas e por aí adiante. E isto mostra a importância que os atletas cada vez dão mais à sua condição física, às lesões, e para se sentirem a 100% e a dar o máximo desempenho possível. Isso é muito interessante e tem-se observado muito agora nos últimos tempos. Também acho que fruto de alguma publicidade dos jogadores de outro nível. Lembro-me do Ronaldo, do Neymar, e os outros vão um bocado, não estou a dizer que é por arrasto, mas depois começam a perceber que há aí uma componente que é muito importante também para ter uma carreira mais longa. Olha, não te pergunto, porque lá está, sei que tu não vais responder com quem é que gostaste de trabalhar mais, com Jesus, Pronto, eu sei que tu não vais responder. Tu trabalhaste só na equipa A, trabalhaste com o Rui Vitória, com o Bruno Lage, com o Jesus e agora com o Roger Smith, não é? Exatamente. Mas, assim, diferenças a trabalhar. Quem é que valoriza mais, por exemplo, apanhei... o trabalho? Eu dos treinadores todos que apanhei desde o futsal até hoje, até o Roger Schmidt, eu acho que há aqui uma coisa, e isso é que eu tiro, que é muito importante, e eu penso muitas vezes nisto, tem a ver com o até posso partilhar isto. Houve um amigo meu que pertence à Associação de Administradores Hospitalares, eles organizaram um congresso, e ele queria lá ter um treinador agora há pouco tempo, porque realmente os treinadores são líderes de homens, não é? Tal, quase aqui mal comparando, quase como um militar, mas são líderes de homens, e depois cada um tem a sua especificidade, a forma de chegar ao jogador. Há uns que são gostam de ter uma postura mais agressiva, outros de uma postura mais amiga, outros tratam todos por igual, outros diferenciam, pronto. E de todos eles tiram-se coisas boas e coisas menos boas. Claro que e percebe-se, porque as pessoas são conhecidas, mas percebe-se que há uns que têm uma forma um bocadinho mais, eu não direi agressiva, mas mais de coração a viver as coisas. Outros são um bocadinho mais racionais, mas isto não quer dizer que um seja melhor que o outro ou pior. Agora tudo depende também eu acho que a grande diferença entre eles é
como é que esse treinador consegue chegar ao jogador e tirar o melhor rendimento possível dele. E o mesmo se passa com o staff de apoio. Um treinador, se souber motivar bem, porque ele é que é o verdadeiro líder de um balneário, souber motivar bem a sua estrutura, o seu apoio, esses homens vão morrer por ele, não é? E portanto eu acho que é isso sempre que se tenta alcançar, porque só assim é que também se consegue tirar o máximo rendimento de uma estrutura, quer seja dos atletas, quer seja da própria estrutura de apoio à equipa. Agora não consigo dizer qual é que... Não, eu compreendo que é complicado. Mas, por exemplo, há uma coisa que sempre me fez um bocado de confusão, que é o Jesus, nota-se, eu no estádio tenho um lugar muito próximo do lugar do treinador. E o Jesus é uma besta a tratá-los. O Jesus, aliás, nunca ficava naquele quadradinho, não é? Ele vinha muito para a zona onde eu estou e eu bem ouvi o que ele está a dizer. Portanto, aí não precisas dizer, porque eu presenciei isso várias vezes. Aliás, em todos os jogos no Estádio da Luz, eu costumava presenciar isso, ao vivo e a cores, e via a forma agressiva, muitas vezes, com que ele falava com os jogadores. E é incrível que ele conseguiu, apesar de tudo, e não estou... Esse mérito ele tem. Houve alguns jogadores que ele os conseguiu potenciar, e eu vejo grandes elogios. Não sei se é para a imprensa, ainda não entendi bem, mas vejo alguns jogadores a terem-no como um treinador de referência, efetivamente. Isso... vocês também conseguiram perceber esse fenómeno que eu estou a falar? As duas coisas, no fundo, a contradição entre a forma como ele tratava e a forma também carinhosa como ao mesmo tempo era reconhecido por alguns. Isso às vezes o ser mais agressivo e principalmente no decorrer do jogo, ou ser um bocadinho mais, direi, mais calmo, não é isso que dita se o jogador está mais conectado com o treinador ou não. Porque há jogadores que preferem terem uma pessoa, um líder, que seja um pouco mais autoritário, mais agressivo. Outros nem tanto. O truque aí verdadeiramente esse líder perceber quando é que deve ser mais agressivo, quando é que deve ser mais tranquilo, ou é sempre agressivo ou é sempre tranquilo. Não pode ser isto, não pode acontecer, não pode ser sempre tranquilo ou sempre agressivo, porque o agressivo vai desgastar muito, o muito tranquilo as pessoas vão adormecer, não é? Ao fim e ao cabo. E portanto o grande truque está... Não percebi, Paulo. Não, houve aqui uma falhazinha. Olha que passava, aquela ideia que passa é que o Jesus era um tipo extremamente agressivo com os jogadores, e por exemplo, o Bruno Lage era o contrário. Eu já não falo do atual técnico, não é? Porque o atual técnico é um cavalheiro. Aliás, não há jogador, todos os jogadores que saíram da equipa, eles, apesar de não jogarem e terem saído, tu não vês um a falar mal. E o habitual é isso. Quem sai normalmente diz, nem me deu uma palavra, não me deu uma justificação. E tu vês jogadores que foram dispensados logo no início da época, e todos eles a dizerem que ela foi uma pessoa extremamente correta, e falam bem dele. Temos visto várias entrevistas. Mas pronto, isso. Agora, a pergunta era, o Bruno Lage, de facto, dava uma ideia que estava dentro, nos antípodas, entre um e outro, não é? O Bruno Lage calminho, muito sereno, não sei se alguma vez passava lá dentro, não é? Mas, e o Jesus um bocadinho o contrário. Estou certo? Ou não? Mais ou menos. Não, são formas muito distintas. Eu, como disse, apanhei o Bruno Lage na formação também, e ele tem uma forma particular de estar com os jogadores, na forma como transmite as ideias de jogo e até a forma como se relaciona. E é público também, há muitos jogadores que reconheceram nele o trabalho e agradecem também o trabalho que foi feito até nessa altura da formação. Agora, é como digo, isto também depende do momento, não é? Há momentos
há mais pressão, outros que há menos, aí o treinador depois também, como qualquer pessoa, vai estar um pouco mais explosivo ou menos, ou mais tolera mais as coisas do que outras vezes, não é? Portanto, isso, eu acho que tem a ver muito sempre com o momento. Obviamente há características internas que não se mudam e estão inerentes à pessoa, mas tem muito a ver, o momento aí tem muita, e o momento no Benfica, pelas características. O Paulo vai ao estádio, aqueles são 60 mil pessoas que ali estão. Este ano eu não me lembro de nenhum jogo abaixo das 50 mil. Há uma exigência de vitória sempre, né? Como isto não é nenhum clichê, isto é mesmo assim. Isto seja em qualquer modalidade, eu no futsal vivia exatamente a mesma coisa. E na equipa B, na formação, portanto, o nosso objetivo é sempre o mesmo, é ganhar, vamos sempre para ganhar, tendo atenção a todo e qualquer pormenor que seja importante e que possa condicionar essa nossa vitória. Às vezes consegue-se, outras não, mas o objetivo é sempre o mesmo. Isso, claro que é um peso, não é só para o treinador, é para toda a gente. O momento do jogo, para todos que estão sentados naquele banco, e para quem está fora também, mas é um momento extremamente intenso, não é? E se há jogos que estão mais difíceis, então... Pois, estamos a entrar aqui na ponta final, já temos aqui 1 hora e tal de direto. Isto o tempo passa a correr. Mas eu não resisto a fazer aquela pergunta. Eu acho que foi a primeira pergunta que te fiz quando falámos a primeira vez sobre isto. Qual é a nossa forma física? A nossa não é a nossa, é a do Benfica. Como é que nós estamos? Epá, tens de dizer isto pelo menos. Não, até que nós vemos, não é? Nós vemos os gajos a correrem que nem os touros. Portanto, não vais revelar segredo nenhum. Eu como dizia ao início, hoje em dia nós temos, além da estrutura que temos, há uma preocupação muito grande relativamente a todos os pormenores, e hoje em dia as equipas, quer as grandes, quer as pequenas, as grandes por terem mais recursos financeiros têm um bocadinho mais de tecnologia do que eventualmente as outras, mas o objetivo é sempre este, é tentar dentro de um espectro grande de características fazer com que o atleta esteja num ótimo nível em todas elas. Estou a falar da parte física, da parte mental, da parte nutricional, da parte social, quase, muitas vezes. E nós, felizmente, e como eu tinha dito há pouco, temos de facto, o percurso foi feito até hoje, foi significativo e começa-se a recolher muitos os frutos disso. E o Benfica aí, e os adeptos podem ficar tranquilos com isto, tem feito e faz todos os anos investimentos no sentido de termos o melhor cá no mercado e com mais evidência científica. Porque para nós é muito importante, porque, por exemplo, vamos entrar agora neste mês, temos uma fase em que vamos ter muitos jogos consecutivos, com viagens, então tudo o que são as fases de repouso, de descanso, de recuperação, isso tem que ser tudo muito bem monitorizado. Para o jogador, quando chegar ao dia do jogo, estar fresco. Ainda bem que dizes isso. Sabes que foi um bocado polémico, e sabes que é público, não é? Foi um bocado polémico a primeira vez que o Roger Schmidt deu uma semana de folga aos jogadores. Agora foi a segunda. E na altura não é hábito, não é, cara? Porque em Portugal não existe muito esse hábito. Ele foi extremamente criticado. Curiosamente, agora, talvez pelo momento de forma do Benfica, ninguém criticou. Mas aquilo está tudo estudadinho, não é? Não foi uma coisa que lhe passou pela cabeça. Vou dar um descanso a esta malta. Não, o paradigma do futebol tem mudado em alguns aspectos. E claro que quando temos períodos de paragem, este ano foi atípico por causa da questão do campeonato do mundo, tem que haver ali cuidados especiais com atletas que não estão ou vão para as seleções e nas seleções treinam um bocadinho menos, ou não estão a jogar nas seleções e na equipa jogam todos os jogos, pronto. E aqui tem que haver sempre
tem que haver períodos de compensação desta condição física, que é precisamente para estar tudo ao mesmo nível, porque aí o que é importante realmente é isso, é a equipa, quer os indivíduos que jogam os jogos todos, quer os que não jogam, tentar ter ao máximo possível tudo dentro da mesma linha, porque se algum tiver que sair, estar outro imediatamente pronto para entrar. Nós vimos o último jogo, o Frederick não jogou por acumulação de cartões e não foi por isso que a equipa deixou de jogar. E, portanto, este é um pouco o objetivo. Não podem sempre jogar os mesmos 11, não, teoricamente não poderão, porque há sempre cartões, há lesões, há castigos, etc. Bem, por ele jogavam sempre 11, porque, aliás, jogarem 11 jogam sempre, mas jogavam sempre os mesmos 11, porque a verdade é que ele não é muito adepto de fazer mudanças. Às vezes até nos deixa um bocado desesperados, porque estamos com... para nós, os jogadores são os nossos meninos, não é? E muitas vezes nós vemos o resultado em 3-0, 2-0, logo ali no início, e eu só começo a ouvir os adeptos todos, eu próprio a pensar, eu tirava já aquele, eu tirava aquele para os descansar, mas ele carga neles até ao fim quase, só os muda aos 90 minutos. Mas não percebi. Como é que se explica isso? Esse é um fenómeno. Por exemplo, do ponto de vista, a minha pergunta é do ponto de vista de adepto. Eu não posso fazer a pergunta de outra maneira, não é? Penso eu, mas também ouço as outras pessoas a ver. Nós víamos, por exemplo, o Jorge Jesus a mudar quase a equipa toda quando havia a Liga dos Campeões. Tu vias ao sábado, ao domingo seguinte, ele mudava ali a equipa toda. Fazia confusão, mudava 7, 8 jogadores. E este treinador não muda. Eu, por acaso, lembro que o Rui Vitória também tinha 3 ou 4 jogadores que, durante a época toda, também não os tirou, praticamente. Jogos da Taça da Liga, não sei quantos, às vezes até desesperava, porque chegaram ao fim da época completamente enfarrapos. Não está a acontecer este ano, mas o Rui Vitória, eu lembro, por exemplo, o Pizzi, nos últimos jogos, já quase não se aguentava, porque nunca saiu. Mas há alguma explicação para isto, científica, não estou a falar do resto. Porquê que uns treinadores fazem de maneira... Pois, há aqui sempre também um pouco o que vai da crença do treinador. Agora, olhando para o ponto de vista físico, também o atleta que tem mais minutos de jogo, ele é sujeito a uma determinada carga e a uma determinada intensidade, que tem um duplo efeito. Por um lado, nós estamos a aumentar a fadiga e ele acaba por ter um excesso de carga, mas por outro, isto parece quase contraproducente o que eu vou dizer, a sua condição física está cada vez melhor. Porque ele está sujeito a uma exigência física, tal como eu disse há pouco, há aqui mudanças de velocidade, há o high speed running, os sprints, etc., que numa situação de treino são mais difíceis de representar, e ali na situação de jogo eles são sujeitos a essas cargas todas. Então é um atleta que também está num treino contínuo. Se não houver aqueles tais avisos do tipo, atenção, que este tipo está a acusar níveis de cansaço grandes. Não há grande evidência que isto, olhando a perspectiva da preparação física, da evidência científica, para tirar aquele atleta do jogo. Agora, claro, isso se calhar tem a ver muito mais com questões pessoais do treinador ou questões técnico-táticas. Muito bem, olha, fantástico. Deste aqui um conjunto de respostas, algumas dúvidas, pelo menos que eu tinha. Espero que também as pessoas que nos estiveram a ver, que nos foram vendo ao longo do tempo e que depois também têm aqui outras oportunidades de nos verem. Isto vai ficar em podcast, vai ficar também no YouTube e provavelmente aqui também. Olha, eu gostei muito da minha parte. Tenho-te a agradecer. Não sei se tens alguma coisa final para... Não, eu também queria te agradecer por este bocado, pronto, para discutirmos aqui um pouco, falámos um pouco quer do meu percurso, quer daqui da fisioterapia do Benfica, portanto são 3 coisas que me apaixonam e agradecer este bocadinho que tivemos aqui a conversar, porque mas há uma promessa que foi muito jeitoso, acho que para mim também foi.
Cláudio, desculpa lá interromper-te e pisar por cima de ti. Há uma promessa que vais fazer. Quando formos campeões europeus, portanto, em maio, daqui a 2 meses, tu vens aqui, nem que seja um bocadinho, e trazes um campeão europeu contigo. Pá, tens que arranjar maneira. Quando ele estiver ali a ser tratado, tu dizes assim, olha, queres ser tratado? Então tens que ir comigo ali tomar um café, nem que o gajo apareça aqui só 2 ou 3 minutos, mas tu vais ser campeão europeu. E quando fores campeão europeu, tu és o talismã. Vais trazer um do tempo do futsal e trazes um do tempo agora do campeão europeu. E depois vais para outra modalidade. Ficas no futebol, mas vais ter de ir aí para o hockey patins, ou para o handball, ou para o basquete. Porque vamos limpar os campeonatos europeus todos um bocadinho à tua conta. Portanto, vais ser o nosso talismã. Fica prometido. Estás cá em maio. Olha, não está prometido porque caiu. Desta forma caiu. Não sei, vou pedir aqui ajuda só para o Cláudio se despedir. Provavelmente não. Se calhar já não vai aparecer. De qualquer forma, eu também vou-me despedir. Vou agradecer aqui ao engenheiro Tiago Alcaravela pela ajuda, e à doutora Neuza também. Foi uma ajuda bastante preciosa, da forma do Cláudio. O Cláudio está a regressar. Cláudio, consegues-me ouvir? Agora já estamos a... Tudo só para não cumprir, só para não prometeres. Estavas a ouvir a promessa que eu te estava a pedir para fazeres? Não ouvi. Pá. Olha, a promessa era, quando fores campeão europeu, voltas. Bem, cada vez faço agora estou cá. Pode ser? Pronto, então não é quando fores, é se fores. Se fores campeão europeu, temos aqui uma nova conversa para contares pormenores. Aí já podes contar pormenores do título europeu. Está fixe? Vamos ver, com calma. Está bem, não te comprometes, não te preocupes, não te comprometes. Portaste muito bem em termos daquilo que foi os compromissos que deves ter assumido no clube, de não poderes divulgar nada. Foi difícil sacar-te qualquer coisa que tivesse a dizer a palavra Benfica, tu entravas logo à defesa. Mas pá, foi um prazer. Tivemos aqui uma boa conversa e queria de facto agradecer-te. Obrigado. E também agradecer a todos que ouviram. Portanto, já tinha agradecido aqui à Neuza e ao Tiago também pela ajuda, permitiram também que isto se realizasse da forma como se realizou. E pronto, cá estamos para mais um Café Com um dia destes. Muito obrigado.